semente nascer? Não dá para ver o broto enquanto a casca não racha. O rompimento não é um acidente, é um sinal de que algo está pronto para vir à luz. Mas tem gente que vive tentando colar a casca, tapar as rachaduras, esconder o que está prestes a emergir. O problema é o que não racha apodrece por dentro. E talvez seja por isso que você esteja se sentindo assim, cansada, quebrada e confusa. Mas e se eu te dissesse que essa quebra não é o fim? É só o começo de um nascimento, um novo nascimento? Bom, para quem não me conhece, eu sou Nicole Melen e no meu canal eu falo sobre gestão de tempo, produtividade e comportamento. E se esses assuntos te interessam, se inscreve aqui agora no canal para você receber em primeira mão todos os novos conteúdos, tá? Nesse vídeo aqui, eu quero te fazer um convite diferente. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece estar quebrado, ou talvez esteja só cansada de fingir que está tudo bem. Mas e se eu te dissesse que isso não é um erro no seu caminho? E sim um sinal de que a sua transformação finalmente começou? Hoje você vai entender por que algumas mudanças só acontecem depois de um colapso. Como o seu olhar cria a sua realidade segundo a mecânica quântica? Quais são as crenças ocultas que te sabotam todos os dias, segundo a programação neurolinguística? Como a sua dor pode nem ser sua, e sim parte de um emaranhamento familiar invisível. E como a Bíblia já falava lá atrás sobre a renovação da mente como chave para uma nova vida. E claro, no final, eu vou te conduzir por um exercício simbólico, simples, mas poderoso, que pode te ajudar a identificar o que realmente precisa ser devolvido, curado ou renascido. Se você sente que está rachando por dentro, talvez seja porque algo aí dentro já está pronto para nascer. Fica comigo até o final para você descobrir o que é isso. Quando eu comecei a estudar mecânica quântica, achei que ia encontrar respostas nas equações, mas o que encontrei foi uma verdade que me paralisou por dias. Nada muda se o observador não muda. Em outras palavras, o que você vê no mundo é um reflexo de quem você é quando você olha. E aí tudo se encaixou. A Bíblia fala disso desde o início. Assim como imaginou em sua alma, assim é, em Provérbios 23, 7. A programação neurolinguística coloca isso de outro jeito. O mapa não é um território, ou seja, você reage ao que acha que está vendo e não à verdadeira realidade. Na constelação, essa distorção vem de emaranhamentos invisíveis. Você está vivendo dores que nem são suas, heranças emocionais, lealdades ocultas. E é por isso que a dor vem. Ela não é uma punição, é uma correção de rota. Quando eu comecei a estudar mecânica quântica, eu achava que era só sobre átomos, sobre partículas, sobre fórmulas que ninguém iria entender nunca. Mas a primeira coisa que aprendi foi o seguinte: o observador interfere no experimento, ou seja, nós interferimos no nosso próprio resultado. E daí isso muda tudo. Vou te dar um exemplo. Um elétron pode se comportar como uma partícula ou como uma onda, tudo depende de como você observa. Isso quer dizer que a realidade que você enxerga não está separada de quem você é ao olhar para ela. Muito louco isso. Agora, o exemplo 2. Pense na tua vida como um campo de possibilidades. Se você olha para tudo com medo, você só ativa o colapso de realidades baseadas no medo. Ou seja, você confirma o caos porque é isso que você espera ver. E aí eu lembrei de Provérbios 23, 7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim é. E eu percebi. A Bíblia já estava ensinando física quântica antes de existir até laboratório. Depois a gente mergulha em programação neurolinguística e um princípio me arrepiou, que o mapa não é o território. E eu vou te dar um exemplo. Imagina que você cresceu ouvindo que dinheiro corrompe. Esse é seu mapa mental. Então, mesmo que você viva em um território de abundância, você vai se sabotar, gastar tudo ou evitar crescer para não se corromper. Olha o exemplo número 2. Um cliente meu dizia: sou péssimo com foco. Mas quando investigamos um pouco melhor, a gente descobriu que ele tinha foco perfeito nos jogos online. Ou seja, não era falta de foco,
Era um filtro mental que o impedia de se concentrar em qualquer coisa que se parecesse com responsabilidade. O território estava cheio de recursos, mas o mapa que ele usava era torto. Val, você já viu falar disso? Pensar no medo mais medo faz, ou seja, você se concentra em algo, aquilo expande. Nunca prestou atenção nisso? Por exemplo, a Sim, gente vai muito. engravidar. Aí você quer engravidar, você só começa a olhar grávida na rua. Ah, sim, sim. É exatamente a mesma coisa. Aonde a gente coloca o nosso foco, as coisas expandem. Agora, quando eu estudei a constelação familiar, aí eu vi que muitos de nós estamos vivendo dores que não são nem nossas, Val. Vou te dar um exemplo. Uma mulher com medo de engravidar. Quando ela fez a constelação, ela viu que a mãe dela havia perdido um bebê. Aí ela carregava o medo e a dor da mãe inconscientemente. Como se dissesse, se você sofreu, eu também preciso sofrer. Aí que está a herança. O exemplo número 2, um homem que sabotava os seus relacionamentos sempre que iam bem. Quando ele olhou para o sistema, ele percebeu que o seu avô foi traído e abandonado. Ele trazia uma lealdade cega. Não posso viver o amor se ele não viveu. Isso não é místico, isso é sistêmico. A alma abre o caminho. Aliás, a alma sabe o caminho, mas a mente precisa enxergar o que está oculto. E quando olhei para a Bíblia de novo, com os olhos um pouco mais treinados, eu vi que ela sempre falou de treinamento comportamental. Olha só, quando Paulo diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, em Romanos 12:2, ele não está pedindo fé cega. Ele está ensinando neuroplasticidade antes mesmo desse termo existir. Ele está dizendo, mude seus padrões, então você muda a sua vida. O exemplo número 2 para te trazer aqui é em Gálatas 5. Fala-se do fruto do Espírito. Amor, paz, domínio próprio. Esses são comportamentos cultivados. Eles não vêm prontos. Eles são o resultado de um processo intencional de autoconhecimento, de fé e de alinhamento. Ser espiritual não é fugir da dor, é aprender a usar a dor como ponte. Foi aí que eu entendi que nenhuma dessas ciências está separada. Elas dizem a mesma coisa com palavras diferentes, percebeu? Você precisa ser quebrada, você precisa olhar para dentro e reconstruir a partir da verdade e não da versão sobrevivente que você criou para não doer. Imagina um copo de vidro. Ele pode parecer inteiro, mas se por dentro ele já tem algumas trincas, basta um pouco de pressão e ele vai se estilhaçar. Agora imagina que você é esse copo e o mundo é um agitador constante. O que quebra você não é o que aconteceu, é o que já estava aí, só esperando o momento certo para se revelar. E é aí que entra o trabalho mais difícil que alguém pode fazer por si mesmo. Parar, respirar e olhar para dentro. E perguntar, por que eu estou repetindo isso? Eu passei por essa jornada e entendi que quem nunca foi quebrado não tem estrutura para sustentar a cura de ninguém. Porque quem não atravessou o próprio deserto só consegue apontar a direção, mas quem viveu a travessia consegue guiar outras pessoas com firmeza, com segurança e compaixão. Não é sobre saber mais, mas sim é sobre suportar o olhar de outra pessoa sem se desesperar com a dor dela. Porque você já viu a sua e não fugiu. Até aqui, talvez você esteja pensando, beleza, Nicole, e o que eu vou fazer com tudo isso agora? E a minha resposta é muito simples. Você olha. Porque o primeiro passo da transformação não é o agir, é o encarar. E por isso eu quero te propor um exercício. Não precisa de aplicativo, nem de caderno bonito, só da sua honestidade, da tua brutal honestidade com você mesmo. Então a tarefa simbólica para hoje é: você vai pegar um papel e escrever uma dor sua. Uma dor que você sente hoje, uma que te incomoda, que se repete, que parece que não vai embora. Agora olhe para ela e pergunte: isso é realmente meu ou eu herdei de alguém do meu sistema? Talvez da minha mãe, do meu pai, de alguém que sofreu e eu nem percebi que estava se repetindo. A segunda pergunta: com qual lente eu estou enxergando isso? Com a lente do medo, da vergonha, da culpa
Ou fé, responsabilidade e maturidade? Próxima pergunta. A versão que você está sentindo essa dor é minha? Ou é uma versão que sobreviveu a algo antigo? E agora respira fundo e escreve o que vier. Não tem certo nem errado, só deixa fluir. Porque isso que você vai colocar no papel talvez seja a chave do próximo nível da tua vida. Esse é o trabalho real, aquele que não dá para delegar. O mundo quer que você seja rápida. O mundo quer que você seja rápido, mas o seu espírito só quer que você seja verdadeiro. E às vezes a verdade dói, mas ela liberta, como já dizia João em 8:32. E você? Vai continuar colando os cacos ou vai deixar a luz entrar pela rachadura? Ou seja, se você está quebrando agora, parabéns! Não tente colar tudo de novo. Observe os cacos, porque eles revelam o que você carregava escondido. E no próximo vídeo eu vou te mostrar porque a motivação pode ser a maior inimiga da sua transformação. E porque às vezes o que você precisa é o confronto. Porque algumas versões suas precisam morrer para você finalmente viver. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa a notificação. Veio alguém na sua cabeça quando você viu esse vídeo? Manda para essa pessoa agora. Isso pode aliviar a vida dela hoje e você será a pessoa que proporcionará essa melhora para ela. Até o próximo vídeo.